Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 8h31 pelo horário de Brasília, nosso horário de sempre. E eu te faço aquele convite de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 25 de abril. Vamos então de destaques. Depois de Portugal, Lula desembarca em Madrid, na Espanha, para encontro com empresários. Vacinação contra a Covid com a bivalente é ampliada depois de atingir apenas 16% do público-alvo. Maiores de 18 anos já podem receber o imunizante. Nos destaques internacionais, cessar-fogo de 72 horas entra em vigor no Sudão e causa fuga em massa do país. E ainda, Joe Biden anuncia candidatura à reeleição para a presidência dos Estados Unidos em 2024. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Em sua primeira viagem à Europa, neste terceiro mandato, Lula chega na Espanha para encontro com empresários. O presidente estava desde sexta-feira em Portugal, onde cumpriu a agenda e firmou uma série de acordos bilaterais para reforçar as parcerias luso-brasileiras. Depois de cumprir a agenda em Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz visita à Espanha, onde tem um encontro previsto com empresários e centrais sindicais espanholas. Nessa manhã, a Assembleia da República realizou uma sessão solene de boas-vindas ao mandatário brasileiro. O presidente cumpriu com a agenda em sua viagem oficial a Portugal, no Parlamento de Portugal, em Lisboa. Lula participou e discursou na comemoração do aniversário da Revolução dos Cravos. Anualmente, em 25 de abril, é comemorada a queda da ditadura de Portugal, que aconteceu em 1974. Em seu discurso, Lula criticou o que chamou de políticos demagogos, contrários à integração europeia. O presidente voltou a condenar a violação da integridade territorial da Ucrânia e defendeu a ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Lula também disse que soluções militares para os problemas atuais não são a saída e que é preciso ter diálogo para que os conflitos nacionais e internacionais sejam resolvidos. Durante o pronunciamento, parlamentares do partido de extrema-direita fizeram um protesto, respondido com aplausos a Lula por integrantes das outras bancadas. O presidente do parlamento português, Santos Silva, cobrou respeito de políticos portugueses. A ida de Lula à Europa tem o objetivo de tentar melhorar a imagem do Brasil e realizar acordos bilaterais entre os países. Essa é a primeira viagem do presidente à Europa neste terceiro mandato. No início de maio, Lula deve voltar à Europa para participar da coroação do rei Charles III em Londres. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a 0 hora desta terça-feira mais 200 pessoas que foram denunciadas pela participação nas invasões aos prédios públicos no dia 8 de janeiro, em Brasília. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte. As denúncias foram feitas pela Procuradoria-Geral da República, pela PGR, e os ministros vão decidir se os investigados vão virar réus em ações penais. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, já foi o primeiro a votar e ele decidiu que os suspeitos devem sim se tornar réus. O julgamento vai até o dia 2 de maio. E ontem o STF concluiu o julgamento da primeira leva de denunciados de participar nessas invasões. E 100 participantes dos atos foram transformados em acusados. Eles responderam por 5 tipos de crimes diferentes, mas a decisão ainda cabe recurso. O julgamento foi concluído nesta segunda-feira com os votos dos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Ambos votaram para rejeitar as denúncias contra os 50 investigados que estavam no QG do Exército. Entretanto, na semana passada, o voto do relator Alexandre de Moraes já havia formado maioria para transformar todos os 100 investigados em réus. O voto foi seguido pelos outros 7 ministros da Corte. Ainda cabem recursos contra o recebimento das denúncias. Na sequência, serão abertas ações penais, com nova coleta de provas, tomada de depoimentos de testemunhas, além de interrogatórios dos réus. Não há prazo para a conclusão dos julgamentos. Os réus vão responder por crimes como
associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Desde o ataque, a PGR já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos, sendo 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que 3 comissões parlamentares de inquérito, 3 CPIs, devem ser instaladas até o fim da semana. Vamos conferir o que elas vão investigar. Arthur Lira afirmou que a leitura dos 3 requerimentos será feita no plenário da Câmara nos próximos dias. O objetivo delas é investigar a atuação do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a manipulação dos resultados em partidas de futebol e as inconsistências bilionárias nas contas das lojas americanas. A CPI do MST é contrária aos interesses do governo e tem apoio da bancada ruralista, que protesta contra a onda de invasões de propriedades rurais. A CPI das lojas americanas prevê investigar o rombo contábil registrado na varejista. Já a CPI das apostas esportivas vai investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil. O presidente da Câmara afirmou que os parlamentares vão trabalhar para que as CPIs não atrapalhem os cursos das demais votações. A leitura é o primeiro passo para a posterior instalação dos colegiados. A legislação brasileira diz que para a abertura de uma CPI na Câmara são necessárias pelo menos 171 assinaturas de deputados apoiando o pedido. Durante o 19º acampamento Terra Livre, indígenas marcharam no centro de Brasília para exigir a demarcação de territórios. Os indígenas de diferentes etnias caminharam pela esplanada dos ministérios. Os grupos são contrários ao que classificam como projetos de lei anti-indígenas, a exemplo do PL 191, que, se aprovado, autoriza a mineração em territórios indígenas reconhecidos. E a gente espera realmente que o governo colabore com a gente, que esteja aqui para realmente representar os povos indígenas. Porque a gente não vem aqui para lutar à toa. A gente passa uma semana, 3 dias viajando para chegar aqui. E o que a gente quer é igualdade e direito de todos os povos indígenas de todo o Brasil. Lá no Alto Xingu, a gente se preocupa muito com ambientes, porque o povo está desmatando a madeira, estão tirando a madeira, isso tipo, a gente se preocupa muito com isso, sabe? Porque está acabando a nossa alimentação. A marcha ocorreu no momento em que a capital federal cedia a 19ª edição do acampamento Terra Livre. Considerada a maior mobilização indígena do Brasil, o encontro vai até a próxima sexta-feira. Com o tema O Futuro Indígena é Hoje, Sem Demarcação, Não Há Democracia, o evento este ano reforça a necessidade da criação de novos espaços territoriais destinados ao usufruto exclusivo indígena e à garantia de proteção das áreas já homologadas. E vamos falar agora sobre o bolso do brasileiro. O salário mínimo vai mudar na próxima segunda-feira. E quem conta pra gente quais serão os reflexos desse novo valor é a repórter Maria Clara Leite. O mínimo passará de R$ 1.302 para R$ 1.320, aumento de R$ 18 ou 1,38% para assalariados, aposentados e pensionistas do INSS, entre outros. Só que esse reajuste terá reflexos não só na remuneração, mas também em benefícios como seguro-desemprego, abono salarial PIS/PASEP e o BCP, que é o benefício da prestação continuada destinado a pessoas idosas ou com alguma deficiência que não recebam nenhum outro benefício do INSS e que não têm meios de se sustentar sozinhas nem de ser sustentadas pela família. Segundo estimativas do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo é a base de remuneração de 60 milhões e 300 mil trabalhadores e beneficiários do INSS. Portanto, essa é a quantidade de brasileiros que terá agora esse novo reajuste. A gente lembra que o piso já havia sido reajustado esse ano.
Em 1º de janeiro de 2023, houve um aumento de R$ 90, quando o mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. E no assunto saúde, a vacinação bivalente contra a Covid é ampliada para todos acima dos 18 anos. Cerca de 97 milhões de brasileiros podem ser vacinados com esse reforço. O objetivo do Ministério da Saúde é de reforçar a proteção contra a Covid e ampliar a cobertura vacinal em todo o país. A pasta ampliou a vacinação com a dose da bivalente para toda a população acima de 18 anos. Cerca de 97 milhões de brasileiros podem procurar as unidades de saúde nesta etapa, que faz parte do movimento nacional pela vacinação. A orientação vale para quem já recebeu pelo menos 2 doses de vacinas monovalentes, Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose. Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde. A liberação da vacina bivalente contra a Covid-19 para toda a população com mais de 18 anos foi anunciada após somente 10 milhões de brasileiros, ou cerca de 16% da população-alvo, receber a dose extra. A maior parte dos imunizados, cerca de 8 milhões, foram os idosos acima de 60 anos. O cenário é de vacinas paradas nos estoques por conta da baixa procura pela imunização de reforço. A Pfizer afirma que entregou ao governo brasileiro, até o dia 12 de abril, mais de 47 milhões de doses da vacina bivalente. Isso significa que cerca de 37 milhões de doses podem estar nos estoques, aguardando o uso. A partir da recomendação do governo federal, estados e municípios decidem como vão organizar a nova etapa da vacinação com a bivalente, de acordo com os estoques locais e a realidade de cada região. Veja a seguir, cessar-fogo de 72 horas entra em vigor no Sudão e causa fuga em massa do país. E ainda, Joe Biden anuncia a candidatura à reeleição para a presidência dos Estados Unidos em 2024. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez na manhã dessa terça-feira, 8 horas 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os generais que se enfrentam no Sudão acordaram um cessar-fogo de 3 dias a partir de hoje, após novas tentativas frustradas de dar uma trégua nesse conflito. Segundo Blinken, após negociações intensas nas últimas 48 horas, as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido acordaram um cessar-fogo em todo o país a partir da meia-noite de 24 de abril, que vai durar 72 horas. O êxodo em massa de estrangeiros prosseguia no país africano, abalado por combates violentos entre o exército e um grupo paramilitar. As explosões e os tiros são ouvidos de modo incessante há 10 dias na capital sudanesa, Khartoum, e em outras regiões do país africano, provocando centenas de mortes. Ao todo, mais de 1.000 cidadãos da União Europeia foram retirados do país, afirmou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell. A Espanha anunciou a saída de 100 pessoas, incluindo espanhóis e latino-americanos. Já o governo dos Estados Unidos retirou funcionários do serviço diplomático, menos de 100 pessoas, em helicópteros. A China e outros países árabes também retiraram centenas de cidadãos. Cerca de 700 funcionários da ONU, embaixadas e organizações internacionais foram retirados para Porto Sudão, uma cidade às margens do Mar Vermelho. No Paquistão, uma delegacia de polícia antiterrorista sofreu um atentado com bomba. Ao menos 40 pessoas ficaram feridas e 12 pessoas morreram. Autoridades paquistanesas confirmaram várias mortes em um atentado à bomba cometido nesta segunda-feira contra uma delegacia de polícia antiterrorista. De acordo com um responsável pelo departamento, várias explosões foram registradas dentro da unidade policial de Cabal, cidade do Vale de Swat, provocando o colapso total do prédio. Os serviços de emergência informaram que 44 pessoas foram levadas para hospitais próximos, enquanto resgatistas seguem buscando por sobreviventes. Uma fonte policial relatou que 2 ou 3 bombas explodiram e que a maioria das vítimas é de policiais.
Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, mas desde o início do ano, investidas contra postos de polícia geralmente estão relacionados com os talibãs paquistaneses. Agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aos 80 anos de idade, anunciou que vai concorrer à nomeação do Partido Democrata para disputar a reeleição em 2024. Freedom. Personal freedom is fundamental. Liberdade. A liberdade individual é fundamental. É seguindo esse conceito que o presidente Joe Biden lançou sua campanha à reeleição. Serão 19 meses para a assessoria do democrata convencer o público de que ele é sim capaz de servir novamente, independente de sua idade. 80 anos. Tarefa árdua de acordo com pesquisa da NBC News, que divulgou que apenas 26% dos americanos acham que Biden deveria concorrer a um segundo mandato como presidente. 70% são contrários. No final de semana, Joe Biden ordenou uma operação bem-sucedida ao enviar cerca de 100 soldados de operações especiais para evacuar o pessoal dos Estados Unidos no Sudão. O processo durou aproximadamente 1 hora e nenhum militar ou diplomata dos Estados Unidos foi ferido. Enquanto isso, na esfera econômica, o teto da dívida tem causado tensão. Os Estados Unidos se aproximam do prazo de julho, após o qual podem mergulhar em um default sem precedentes. Isso significaria que as condições legais de um empréstimo foram descumpridas. E então, o país se torna inadimplente. Democratas e republicanos continuam em desacordo sobre o aumento do teto da dívida que o país precisa para honrar seus compromissos. Pela frente, há mais de 1 ano para os americanos se decidirem com relação ao seu futuro. O próximo passo deve ser o partido chancelar a escolha. Para Biden, não há nada. Simplesmente nada que não podemos fazer se estivermos juntos. Para o brasileiro, churrasco é sinônimo de confraternização, gente reunida e alegria. Tem até um dia no calendário para lembrar a importância que, aliás, é comemorado nessa semana. Mas o que pouca gente sabe é que, além de muito saboroso, o churrasco pode fazer muito bem para a saúde. Quem vai contar para a gente essa história é a repórter Maria Clara Leite. Os cortes são diversos, tem para todos os gostos. O corte predileto era a picanha, hoje já não é mais, né? O pessoal gosta de uma costela de ripa, a carne suína, né? Tá bem pedida, né? Frango, cupim aqui, tu sabe muito é o cupim, né? O pessoal pede muito. E esses cortes fraldinha, né? Que é um corte que o pessoal gosta muito, bem saboroso. A verdade é que na brasa tudo fica bom. É o que diz este empresário, cliente assíduo desta churrascaria em São Paulo. Eu, pelo menos, venho toda semana aqui. Desde 1970 eu frequento aqui. Além das milhares de churrascarias espalhadas pelo país, no Brasil o churrasco também está no almoço de família, aniversários, casamentos e tantas outras comemorações. Eu, por exemplo, tenho uma chácara e todo fim de semana a gente faz churrasco na chácara. Por aqui, quase todos dizem que ele é mesmo uma paixão nacional. O brasileiro não fica sem churrasco, né? Não tem como. Eu acho que é o prato principal. Pode até ser o prato predileto de muita gente por aqui, mas isso não coloca o país como o principal consumidor de carne bovina do mundo. Um estudo realizado em 38 países pela plataforma Cupom Válido, em parceria com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, coloca o Brasil em terceiro lugar, com consumo per capita de 24,6 quilos por ano, atrás dos Estados Unidos, com 26,1 quilos, e da Argentina, que lidera o ranking, com consumo anual de 36,9 quilos de carne por pessoa. Na outra ponta, a Índia surge como o menor consumidor mundial, com apenas meio quilo per capita no ano. Mas qual a importância da carne vermelha na alimentação? Esse é um alimento com várias propriedades nutricionais. Quem não come precisa substituir por outros produtos
igualmente nutritivos. Mas quem consome também precisa dosar, porque tudo tem limites. 70 gramas de carne por dia é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Dentro desse limite estabelecido pela OMS, a carne ela é uma proteína de alto valor biológico que pode trazer os benefícios de um aporte de ferro e de vitaminas do complexo B, por exemplo, a B12, e de aminoácidos essenciais que fazem a construção de músculos e a manutenção desse músculo. É claro que o limite diário para o consumo de carne vermelha tem uma leve variação de pessoa para pessoa, a depender da idade ou gênero, por exemplo. Mas o mais importante é saber que o exagero para qualquer indivíduo pode gerar prejuízos à saúde. A gente sabe que a gordura, principalmente da carne, ela é uma gordura saturada que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de diabetes. E pensando nas carnes processadas, também pode aumentar o risco de câncer. Também é preciso variar entre carnes vermelhas, brancas e ovos. E rodiziando essas proteínas de origem animal para que você não fique num consumo só da carne vermelha, aumentando o risco dessas doenças, sem dúvida. De volta à carne vermelha, a nutricionista lembra que o modo de preparo faz diferença no valor nutricional. Se a gente for pensar numa preparação cozida, a gente pode associar, por exemplo, um legume junto com essa preparação, uma carne com batata, uma carne com cenoura, agregando aí valor nutricional a essa preparação. Se a gente for pensar na carne frita, a gente vai estar aumentando aí a ingestão de gorduras saturadas através da gordura da fritura. E o churrasco, segundo a doutora, também não seria a melhor opção, devido à gordura da carne e aos componentes do carvão transferidos ao alimento. Mas como nem sempre é dia de churrasco, quando ele está à mesa, a especialista diz que pode aproveitar, contanto que esteja muito bem acompanhado. Associando a uma salada, um abacaxi grelhado depois para melhorar a digestão, esse paciente vai estar fazendo uma redução de danos e aumentando aí o aporte de proteína no seu dia. E viva o churrasco! E viva o churrasco! Antes de encerrar, a gente traz uma triste notícia. Faleceu esta madrugada a dona Terezinha, mãe do pastor Jaime de Amorim Campos, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós, da equipe do jornalismo, desejamos força à família e que o Espírito Santo console o coração de todos os familiares e amigos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.